pessoal, finalmente chegou o momento, né? A estreia da série mais esperada, ou pelo menos uma das mais esperadas, de 2022, A Casa do Dragão. E nós estamos chegando aqui com o review do episódio piloto, né? Ou seja, o primeiro episódio da primeira temporada. Estávamos aguardando bastante, né? Então, sem mais delongas, é aquilo que você já sabe, vai deixando seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal para continuar acompanhando o review semanal que faremos por aqui, beleza? E vem comigo, porque hoje é dia de falar sobre o primeiro episódio da primeira temporada da série A Casa do Dragão, ou House of the Dragon, né, como você preferir chamar. E pô, não teve aquela vinhetola de abertura que nós tínhamos em GOT, né, que existia ali, eu gostava pra caramba, tudo bem que não é um negócio tão importante assim, né, tivemos ali inclusive uma abertura bem pequenininha, mostrando só o símbolo da casa Targaryen, mas eu quero saber, vocês também sentiram falta? Deixa aí nos comentários, porque eu gostava pra caramba, não faz tanta diferença pra história, mas enfim. Bom pessoal, o episódio começa contextualizando tudo pra gente ali na série, mostrando que tudo acontece 172 anos mais ou menos antes do nascimento da Daenerys, né? Ou seja, tudo que vemos acontece de fato mais ou menos uns 200 anos antes dos acontecimentos de Game of Thrones. Então, por ter muito tempo, né, não teremos, é claro, nenhum personagem que vemos em GOT. Eu sei que a maioria de vocês já sabia disso, mas eu preciso deixar claro. E nós vemos também que a treta vai rolar solta quando é falado que a única coisa que poderia destruir a Casa do Dragão é ela mesma. A Casa do Dragão, no caso, é a Casa Targaryen, né? Aquela família ali que governa o Westeros naquele momento. O próprio Jaehaerys Harris sabia disso. E aí você me pergunta, né? Mas Jonatas, quem é esse tal de Jaehaerys Harris? Bom, eles falam isso pra gente no próprio episódio, né? Foi o rei que governou antes do Viserys I, que é esse que aparece pra gente aí, né? Durante a série. E o Jaehaerys Harris governou durante ali uns 55 anos, mais ou menos, de paz e tranquilidade e prosperidade pra Westeros. E ele sabia como é que as coisas funcionavam ali na casa e não queria uma briga pela sua sucessão. Até porque, né, tinha acontecido uma tragédia e os dois herdeiros dele tinham morrido e ele precisava escolher um outro herdeiro. É justamente aí que também aparece uma personagem que vai ser muito importante nessa série, chamada Rhaenys Targaryen, conhecida também como a Rainha que Nunca Foi. Justamente por isso, né? Existiram brechas ali para ela se tornar uma rainha, mas não foi justamente porque o machismo estrutural ali naquela época era muito latente. Então nenhuma mulher tinha sentado no trono de ferro ainda, né? Nenhuma Targaryen. Foi aí que o Grande Conselho sentou e decidiu que o Viserys, que é o primo, né, do Jaehaerys Harris, seria o herdeiro e rei que sentaria ali no trono. Então existe essa história de background que é bem importante pro decorrer da história toda, né? E eu falo isso porque assim, naquele momento de paz e prosperidade, né, que existiu ali durante quase 60 anos em Westeros, tava tudo tranquilo, tudo de boa, tudo sussa, só que é claro que sementes de guerra poderiam ter sido plantadas ali. Os próprios criadores da série falaram sobre isso, né? Que enquanto existem momentos de paz, sementes de conflito são plantadas. E tudo isso, né, essas coisas do passado que não aparecem ali necessariamente na série, são importantes pelas coisas que podem vir à frente. E muita coisa vem, pessoal. Vocês não têm noção. É claro que eu não poderia falar sobre esse episódio e não citar os dragões, que serão muito importantes para essa série. Inclusive, o pessoal tem falado que eles serão mais coloridos do que nós vimos em Game of Thrones, né? Que eram mais escuros, pretos, cinzas e tal. Nós já vimos nesse episódio que teremos dragões mais avermelhados, né? Com cores mais brilhantes e tal. E eu acho isso interessante, até porque eles têm mais grana, né? Pra fazer essa série. E também pra gente conseguir diferenciar um dragão do outro. Até porque em GOT, os dragões todos eram da Daenerys. Então, tranquilo. Nessa série, não. Cada personagem ali importante, né? Dos Targaryen terá o seu próprio dragão. E aí a gente precisa separar direitinho. Nesse episódio, nós vemos o Syrax, que é o dragão da Rhaenyra. Já vou falar sobre ela aqui, né? E o Caraxes, ou Caraxes. Enfim, eu não sei falar direito ainda o nome, mas é o dragão do Daemon, que é um outro personagem que eu já vou falar sobre ele também. Então assim, né? Em Game of Thrones a gente foi acostumado em ter uma história interessante, mas também grandes efeitos especiais, pelo menos aí nas últimas temporadas. E é claro que eles não deixariam a desejar aqui também nessa nova série. Bom pessoal, nesse episódio nós vemos de início a grande amizade que existe entre a Rhaenyra e a Alicent. A Rhaenyra, no caso, é a filha do rei Viserys e a Alicent é filha do Otto Hightower, que é o mão do rei, beleza? Então ela é filha do mão do rei, é de uma casa muito importante, né, que é a Hightower, ali em Westeros, e existe ali essa grande amizade inicial entre elas duas. E já digo de cara que isso vai ser um importante background
background para as coisas que estão por vir, né, para acontecer. Então, fiquem ligados. Já vemos de cara também o Daemon Targaryen, pessoal, vivido ali pelo Matt Smith, né, um ator que já era um pouco mais famoso aí, e ele é o irmão do rei e tio da Rhaenyra. Ele foi nomeado recentemente como líder da Patrulha Real, e assim, de acordo com o próprio ator, né, ele é um personagem que vai causar o caos e irritar as pessoas, porque ele gosta muito de fazer isso. E é interessante também porque de cara eles já mostram o conflito que vai existir entre o próprio Daemon e o Otto, que é o mão do rei, né? Eles são dois personagens que se odeiam e vivem se alfinetando. Até porque o que eles mais querem é justamente a atenção do rei, né? Tanto o mão quanto o irmão do rei. E mesmo o Daemon sendo desse jeito, tendo essa personalidade, querendo caos e tal, ele ama o irmão, então ele quer estar próximo, sabe? E se a gente for lembrar, lá em Game of Thrones, existia mais ou menos uma ideia parecida com esse conflito, né? Que era o Ned Stark, lá na primeira temporada, com o Jaime. O Ned, no caso, era o mão do rei naquela época ali, do Robert, né? E o Jaime era o cunhado do rei. Ele não amava o Robert, né, necessariamente, mas ele queria também estar ali, ter uma atenção, enfim, vocês conhecem o Jaime. Então essa percepção da comparação é interessante ali de início pra gente, até mesmo como uma certa referência, mas também porque na história é exatamente isso que acontece. Porque pra quem não sabe, pessoal, A Casa do Dragão é baseado em um livro do próprio George Martin, né, o criador de Game of Thrones, o livro chamado Fogo e Sangue. Então já existe uma história ali contada e a grande maioria das coisas que vão acontecer nessa série estão presentes no livro. Igual Game of Thrones, né, assim como vocês já sabem. E olha, uma outra coisa que me chamou bastante atenção nesse episódio foram as tramas políticas que existiram ali. Assim como nós já tínhamos em Game of Thrones, né? Esses momentos, essas tensões, essas conversas políticas sempre chamaram muita atenção, né? Eram elementos importantes ali para a história principal. E aqui parece que não vai ser diferente, né? Eles mostraram bastante disso naquelas reuniões que existiam entre o Pequeno Conselho. Inclusive, me deixou mais atento quando eles falaram sobre a Triarquia, que seria uma espécie de aliança entre as cidades livres. Eles falaram meio rápido sobre isso, né? Mas esse grupo é importante no decorrer de toda a história, beleza? Vamos ficar ligados nisso também, na Triarquia. O próprio Daemon faria parte desse Pequeno Conselho, mas ele sempre fica mais preocupado com a patrulha da cidade, né? E como ele é o líder agora, ele quer, além de causar o caos e as coisas todas que ele gosta de fazer, mostrar serviço também pro rei e pro irmão dele. E falando nisso, caramba, as armaduras dele eu gostei pra caramba. Eu acho que ele usou duas armaduras diferentes, né, ali, e elas fazem referência aos dragões. Elas são muito bonitas, assim, bem mais bonitas do que lá das primeiras temporadas de Game of Thrones. No próprio episódio, eles mostram bastante também da relação entre o Daemon e a Rhaenyra, né, entre tio e sobrinha. Eles ainda vão explorar bastante essa situação, mas vamos lembrar que o incesto rolava solto lá entre os Targaryen, né? Então isso também será muito importante no futuro. Eu não quero falar tanta coisa aqui, né, pra não entregar nada ou falar mais do que eu preciso, mas fiquem ligados nessa situação. Bom, pessoal, assim como nós vemos em Game of Thrones, aqui em A Casa do Dragão também temos famílias bem poderosas e que têm sede pelo poder. Além dos próprios Targaryen, essa série também vai focar bastante nos Hightower, que eu já falei aqui pra vocês, e nos Velaryons também. Bom, trazendo um contexto um pouco maior pra vocês, os Hightower são os mais antigos em Westeros. A sede deles é a Cidade Velha, que por muito tempo foi a maior cidade ali em Westeros. Eles são uma família muito rica, né? Até porque o próprio comércio é muito forte ali na Cidade Velha, e no centro dela nós temos justamente a Torre Alta, que inclusive dá o nome aos Hightowers, né? E aí o Lord Hightower tá lá, governando seus domínios, enquanto o irmão mais novo dele, que no caso é o Otto, tá como mão do rei Viserys. Já os Velaryons também eram uma casa muito poderosa, lá na cidade franca de Valyria. Eles são inclusive o maior império a oeste nesse mundo. Eles eram grandes marinheiros e chegaram a Westeros inclusive antes dos próprios Targaryen, olha só. Desde o inicinho ali dos Targaryen no poder, a casa dos Velaryons era muito importante no próprio conselho. Então tá aí estabelecido essas duas casas, beleza? Eu não preciso mais explicar tanto sobre elas aqui nos reviews. Bom, pessoal, é claro que nós tivemos bastante sangue e nudez nesse episódio também. E teremos, claro, mais momentos assim durante os próximos episódios. Afinal, George Martin gosta muito de mostrar essas coisas assim mais explícitas e tal, e a galera quer ser fiel aos livros dele, né? Até porque o George Martin também tá por trás da produção dessa série. E falando em violência, nesse episódio nós também acompanhamos um torneio, né? Que não sei se vocês lembram, mas nós também acompanhamos no início de Game of Thrones. É engraçado porque ali eles mostram pra gente um bando de cavaleiros que parecem que querem mais se amostrar do que qualquer coisa, né? Meio que sem muitas preocupações e querendo se exibir. É falado em um momento desse episódio, inclusive, que essa geração nunca viu uma guerra de verdade. Como se eles fossem ali um bando de mimados, despreparados. Isso, pro contexto do que tá por vir, pode ser muito importante, hein? Então guardem esse momento.
já que conflitos vão acontecer e nós vamos ver como essa galera vai lidar com tudo isso. Eu achei muito interessante também o próprio Trono de Ferro ferindo o rei, né? Eu acho que faz bastante sentido, até porque ele é forjado por armas que eles conseguiram em batalhas. E aí as armas são pontiagudas, elas ferem de verdade, e a gente não acompanhou muito disso em Game of Thrones, né? Não tiveram situações parecidas. Nesse episódio, eles focaram bastante nisso, em alguns cortes ali que o próprio rei adquire por causa desse trono. Isso acaba deixando tudo mais realista e ao mesmo tempo parece que existe uma ligação, né, entre os ferimentos que acontecem com ele e as coisas que podem ferir o próprio reino do cara, né, do Viserys. E lá, mas pro final, existe um ponto interessante em que o Viserys nomeia a Rhaenyra como sua herdeira legítima, né? Ele pensava inclusive no Daemon ser o herdeiro se ele não tivesse um filho homem, mas sabia que o irmão não era preparado para isso, e ainda o Daemon assina um atestado de babaca, comemorando ali enquanto a família tá de luto devido à morte da rainha. E aí é nesse momento justamente que o Viserys decide, né? O Viserys é meio bundão, eu acho que vocês perceberam um pouquinho disso. Em vários momentos ele mostra um cara que não necessariamente era tão preparado, mesmo estando ali quase 10 anos de governo, né? Se eu não me engano, eles falam 9 anos. E é justamente nesse momento em que o Viserys nomeia a Rhaenyra que nós vemos que nem todas as casas importantes ali de Westeros estão tão satisfeitas com essa nomeação. Até porque ela seria a primeira mulher a sentar no trono. E os caras estão loucos com isso, né? Pelo amor de Deus, não pode acontecer, nunca aconteceu e nunca vai acontecer, aquele negócio, né, tradicional. Então, o machismo ali era latente. E eu achei legal porque mesmo o Viserys tendo aquele ar meio bundão, ele acaba dando alguns conselhos bem interessantes pra filha, né, pra Rhaenyra, dizendo que não vai ser fácil, que a galera não quer uma rainha, né, sentada ali no trono, e que ela vai ter que estar atenta aos deveres dela, as coisas que ela precisa fazer mesmo. E bom, é legal, né, porque eu gosto muito desse universo de Game of Thrones, no caso de A Casa do Dragão agora, que não tem mocinho ali. Quando parece pra gente que tá claro quem é o vilão, outros personagens vêm e mostram a sede que eles têm pelo poder ou alguma certa maldade no coração, assim como aconteceu nesse próprio episódio, né? O Otto entregando a filha dele, né, a Alicent, meio que entregando, né, pro rei Viserys. O Viserys tomando a decisão de matar a esposa pra ter o herdeiro homem ali, porque ele não estava preocupado necessariamente com o amor que ele sentia pelo filho, mas sim pelo herdeiro que ele teria ali e continuar no poder, enfim, aquela coisa toda do Targaryen. Ou seja, nós podemos esperar qualquer coisa de qualquer um ali, e isso é muito legal. A vontade que eles têm de que a família permaneça no poder é maior do que qualquer tipo de amor que eles tenham no coração. Pelo menos foi isso que eles mostraram de início. E nós já estamos acostumados com essa família, né? Pelo menos do que nós vimos em Game of Thrones. Pessoal, eu espero não ter esquecido alguma coisa importante aqui, beleza? Nesse vídeo eu tentei trazer e contextualizar tudo pra vocês, porque é muita informação, né? Mas eu espero que nos próximos episódios a gente só fale do episódio em si. Porque aqui, né, eu tive que contar sobre família, essas coisas todas, mas eu particularmente acho bem legal tudo isso. Esse universo sempre chama atenção, não tem jeito, o George Martin é um grande escritor, e agora eles estão trazendo então a House of the Dragon, né, ou seja, a Casa do Dragão, como uma série pra gente poder acompanhar. Eu tô bem ansioso já pro segundo episódio, gostei pra caramba desse primeiro, e quero saber também a opinião de vocês aqui nos comentários, beleza? Vamos conversar um pouquinho e trocar aquela ideia. E é isso, pessoal, não esquece de deixar aquela martelada no like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito a gente na divulgação. Se inscreve no canal se você quiser continuar acompanhando esses vídeos, né, que nós lançaremos toda segunda-feira, beleza? Se inscreve aí. Não esquece de conferir na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram. Segue a gente. É isso aí. Valeu!